Você sabe o que significa a verdadeira Páscoa? Você sabe o porquê que Deus instituiu e fez a mudança da Páscoa para a ceia do Senhor? Você sabe por que o mundo tenta pregar a Páscoa em forma de chocolate ao invés do pão e do vinho? Não, eu vou te explicar agora. Vamos lá. No ano 500 antes de Cristo, quando Deus conversa com Abrão, ainda com o nome Abrão e não Abraão, ele vai conversar com ele lá em Gênesis capítulo 15, e Abrão questionando com Deus, que é justamente quando Deus faz a primeira aliança com Abrão, e Abrão questionando com Deus, por que eu não tenho filho para ter como herança, para eu poder dar de herança para alguém o que eu tenho? Até porque o meu servo Eliezer, né, ele é um Damasceno, na realidade, né? Ele é um Damasceno, o Eliezer, e eu não tenho como deixar a minha herança para ele. E Deus, o Senhor, fala para Abrão e diz: Abrão, o teu servo Damasceno Eliezer, ele não é o que tu irás deixar herança, e sim o que sairá do teu ventre será o teu herdeiro, para quem tu vai deixar a herança. Interessante isso. E daí Deus faz uma promessa a Abrão e fala para Abrão: vamos aqui fora comigo, porque a Bíblia no Gênesis vai dizer que surgiu um clarão muito forte na presença de Abrão, e Abrão sai da tenda. Quando Abrão sai da tenda da sua casa, Deus fala para Abrão: olha para o céu. Estava escurecendo já, e Abrão olha para o céu, aí ele fala: quantas estrelas? E Abrão fala: não consigo contá-la. Aí Deus responde para Abrão e diz: então é justamente assim que eu vou fazer na tua vida. Te abençoarei desde de ti até a tua mocidade, né? Da geração a geração abençoarei toda a tua descendência. Aí no Gênesis capítulo 15, versículo 13 em diante, o Senhor continua dizendo para Abrão, dizendo assim para Abrão: saibas de certa que peregrinarão será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e serão afligidas por 400 anos, mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. Então Deus faz essa promessa a Abrão, né? E quando ele conclui fazendo essa promessa a Abrão e passa por todo o processo, aí o Senhor faz a geração proceder depois de Abrão. Aí houve todo aquele tempo, aí as descendências dele começam a nascer, aí nasce Jacó. Quando nasce Jacó, vem os seus filhos, e nasce o filho chamado José.
E quando José é vendido por seus irmãos como escravo, e José vai para o Egito, então todos já pensam, começa a nascer ali um chamado, porque Deus cria pela vida de José um cargo de governador que não existia no Egito. Deus cria, e quando Deus cria esse cargo, aí os israelitas que estavam no Egito começam a ter uma paz, e quando ele abre uma paz, e começa, depois da paz começa a haver aquela aflição, aí é quando o povo de Israel começa a passar a escravidão agora do Egito, que é quando eles começam a ir para o Egito para haver aquela troca de alguma coisa por cereal, por trigo ou coisa parecida. E depois José e toda a descendência morrem, e quando eles morrem, aí começa a escravidão, que é quando passa-se pelos 400 anos que Deus já havia falado para Abrão, que aí é quando a gente entra agora no Êxodo, que a gente vai ver em Êxodo também, a partir do capítulo 1, né, que quando eles começam a ver uma conversação, porque Deus levanta agora Moisés, e quando levanta Moisés, é interessante que Moisés sai de dentro do Egito, então Moisés sabia de algumas coisas, e quando Moisés sai de dentro do Egito, que Deus escolhe Moisés para libertar o povo, porque já havia sido cumprido a promessa que Deus dera a Abrão, porque só poderia passar só 400 anos, que era a geração que Deus falou para Abrão, que iria começar a cumprir as promessas dele. Por isso que ele fala para Abrão: conta as estrelas do céu, né? E assim ele abençoará toda a descendência. E quando Deus levanta Moisés, que Moisés ele decide ouvir a voz de Deus, aí Moisés ele começa a ter aquela conversa com o faraó, no qual você já conhece. O faraó endurece o coração, e Deus começa a falar para Moisés que ele iria começar a lançar pragas. E é quando a gente vai entender que na 10ª praga do Egito, ao Egito, que é a praga da morte, Deus ele dá uma ordem para Moisés. Agora vamos sair do capítulo 1 e vamos para o capítulo 12. Deus ele dá uma ordem para Moisés. Qual é essa ordem? Vamos lá, capítulo 12 de Êxodo, a partir do versículo 1, Deus vai falar assim para Moisés e Arão, o seu irmão, na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome só um com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, mas um conforme ao seu comer, né? Fareis a conta em conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, né? Mácula significa sem mancha, tá? O qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardarei até o 14º dia do mês. E de toda o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue e poluão em ambas os ombrais, as ombreiras e na verga da porta, nas casas e o comerão. E naquela noite comerão a carne assada no fogo. Interessante essa parte aí, vamos ver daqui a pouco. Com pães ázimos, com ervas amargas, e comerão
não comerás dele cru, nem cozido com água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com as suas fissuras, e cada um deles deixarás até amanhã, mas o que dele ficará até amanhã queimarás no fogo. Assim, pois, o comereis, os ossos lombos cingidos, os vossos lombos, na realidade, cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E no versículo 12 em diante ele vai dizer assim: e passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todos os primogênitos da terra de Israel, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei justiça ou juízo. Eu sou o Senhor. Versículo 13: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e então havereis entre vós pragas, e não havereis, na realidade, entre vós praga de mortandades, quando eu feri a terra do Egito. No versículo 14, olha interessante: e este dia vos será por memória, e celebrar-o-eis, pois por festa ao Senhor nas vossas congregações, e celebrar por estatuto perpétuo. Então a gente vai entender que Deus ele dá essa ordem para Moisés. Quando ele dá essa ordem para Moisés, ele está dizendo mesmo assim para Moisés: olha, Moisés, isso aqui será a celebração da Páscoa, porque a Páscoa refere-se a um futuro que há de vir. Qual foi esse futuro? Quando Deus faz a promessa a Abrão, da geração que passará pelos 400 anos de escravidão, e logo após a escravidão, eles passarão a celebrar alguma coisa. E qual é essa coisa? A Páscoa. Então a Páscoa significa, o significado dela tem dois, é no hebraico e no grego, que significa pular a marca, ou passar por cima, ou poupar a morte, tanto no hebraico quanto no grego. E todo israelita tinha que colocar o sangue do cordeiro, tanto nos ombrais quanto nas vergas das dobras. Por isso que Lamentações também, Lamentações 3,15 vai dizer: fartou-me de amargura, embriagou-me de absinto por causa das ervas amargas. Então, a primeira Páscoa foi celebrada justamente no mês judaico, que significa Abib ou Nissan, que foi no período de março ao começo de abril, que é justamente onde nós estamos vivendo. Então, tudo começou no século 500 a.C., quando Deus faz a promessa a Abraão e agora para Moisés, que é quando justamente depois que a escravidão dos 400 anos passa, vem Moisés faz toda essa ordenança de Jesus, de Deus para com Israel, passa ao povo israelita, e quando o povo israelita faz todo esse preparo, aí passa-se, e Jesus, nosso Deus, vem agora com a 10ª praga, que é justamente o espírito da morte. Quando o espírito da morte passa e vê que os umbrais da porta estão cingidos, estão ali pintados com o sangue do cordeiro, aí vai e fere todo o povo do Egito, os filhos e tudo mais. Que aí é quando o faraó decide liberar o povo, e libera o povo agora para eles poderem adorar a Deus. Então o povo agora é liberto do Egito. Por isso que a Páscoa ela é uma celebração referida ao que virá, o que há de vir, que é uma referência futura
Aí por isso que ele fala. Por que ele fala dos pães asmo e das ervas amargas? Porque o pães asmo é sem fermento e é a pressa durante o êxodo, que é justamente esse período. E a erva amarga significa que eles vão estar lembrando de um sofrimento e da aflição dos tempos de escravidão, né? Por isso que eu falei de Cantares de Salomão lá em Lamentações 13:15, né? E agora, a partir da saída do Egito, aí ele já vem celebrar agora a Páscoa mais uma vez agora, quando já é agora a era de Josué, lá no capítulo 5 em diante. Também a gente vai ter algumas referências em 2 Crônicas, do capítulo 30 e também do capítulo 35. Nós vamos ter essas referências quando o povo celebrou a Páscoa. Sendo que também agora o interessante é que no próprio Êxodo 12, né, versículo 26 e 27, Deus vai falar para Moisés com o povo. Por que nós devemos celebrar a Páscoa? Olha que interessante no versículo 26. E acontecerá que quando os vossos filhos vos disserem: que culto é este? Aí olha o versículo 27, a resposta: então direis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou-nos as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Então o sentido maior da Páscoa para nós é adoração ao Senhor. Lembrar que Deus nos livrou da escravidão, o povo de Israel, para que eles possam celebrar ao Senhor. Celebração significa adoração, é algo, louvor a quem realmente é de direito, e Ele é o único direito de adorarmos, glorificarmos e exaltarmos a Ele, né? E também os próprios evangelhos vai nos lembrar, alguns deles, principalmente em João a gente vai ter 4 referências de celebração da Páscoa, porque lembra, agora na nova aliança, que é conhecida como o Novo Testamento, agora na nova aliança, quando os pais de Jesus, Maria e José, começam a levar Jesus a todo ano no templo, e Jesus vai começando a fazer os seus ministérios, né? Aí começa também a celebrar algumas Páscoas, sendo que na época da Páscoa Jesus ele celebra algumas ceias, e na sua última ceia, Isaías 53:7 vai lembrar que ele foi levado como um cordeiro ao matador, né? Lembra que a ordenança de Moisés, de Deus para Moisés, era que cada um escolhesse um cordeiro sem mancha. Aí faz me lembrar também que quando Jesus, no seu 8º mês de nascido, José e Maria leva ele para o templo para ele ser circuncidado, e o sacerdote que vai fazer isso, ele olha assim e fala: Senhor, pega Jesus no braço e levanta e diga: Senhor, agora tu podes me matar, porque eu vi agora o Filho do Homem em minhas mãos. Oh glória, né? E também João, no próprio João capítulo 1, versículo 29, o próprio João Batista, ele vai dizer, quando vai batizar Jesus nas águas, e diz lá: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e lava as nossas vestes, né? E quando Jesus ele vai para a crucificação, né, que houve lá todo aquele atentado contra a vida dele na década dos anos 70 agora, depois de Cristo, que quando o templo, porque o templo, na faixa de mais ou menos de 3 a 6 mil fariseus se reuniam no templo para celebrar a Páscoa.
né? E ali diz a história e também o costume que os gentios eles não podiam participar da Páscoa, mas sendo que para eles poderem participar, algum gentio que gostaria de participar, para eles poderem participar da Páscoa, eles teriam que seguir um procedimento, teriam que aceitar um procedimento, e quem aceitasse participava ali da Páscoa. Por isso que dava na faixa de 3 a quase 6.000 fariseus, né, para celebrar a Páscoa no templo. E quando Jesus faz ali agora no seu momento de crucificação, um dia antes ele faz uma ceia da Páscoa com os discípulos. Então da ceia passa a se tornar, da Páscoa, passa a se tornar uma ceia. E quando se torna ceia, a gente vai falar sobre um memorial agora, né? Que na década de 70 depois de Cristo agora, que o véu é destruído, quando na destruição do templo, quando o véu foi rasgado de alto a baixo, e Jesus agora lhe dá uma ordenança aos discípulos. Discípulo significa seguidor, que depois que Jesus faz ali o avivamento no Atos dos Apóstolos, eles deixam de ser discípulos e passam a ser apóstolos, pregadores da palavra. E quando eles passam a ser apóstolos, eles vão falar agora da Santa Ceia, principalmente Paulo, nas cartas a 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 17 e em diante, que a gente é costumeiro a ler a partir do versículo 23, mas a referência começa do versículo 17 e em diante, na realidade, né? Então a ceia do Senhor passa a ser uma referência do passado, porque a Páscoa é referência a um futuro, o que há de vir, porque foi uma promessa, e a ceia referente a um passado, porque é algo que se cumpriu, uma promessa que se cumpriu. Então agora ele troca o cordeiro, a erva e o pão, a erva amarga e o pão asmo, ele troca agora pelo vinho e pelo pão, porque o vinho se representa agora o sangue de Jesus como cordeiro, glória, e o pão significa agora a carne de Cristo como sacrifício vivo. Então, meu amado irmão, aprenda o verdadeiro sentido da Páscoa para nossas vidas. Agora tem dois, porque um futuro que há de vir, e uma das promessas é que ele voltará, né? Que é isso que nós almejamos, isso que nós aguardamos. E o segundo, a Santa Ceia do Senhor. Então para com esse negócio de querer comprar chocolate, ovo de Páscoa para dar para o teu filho, para dar para alguém. Até mesmo tem gente que compra caixa de chocolate para dar dentro da igreja. Então entenda uma coisa: a celebração da Páscoa significa a ceia do Senhor Jesus. Por isso que os judeus celebram a ceia uma vez no ano, porque também foi uma promessa de Deus para o povo, dizendo: celebrar isso todos os anos perpetuamente. Aleluia. Ele diz isso no livro de Êxodo, né? No próprio versículo 14, é perpetuamente celebrando isso, todos os anos celebrando isso, né? Então fique com essa meditação. Lembre-se que o verdadeiro sentido da Páscoa está na crucificação de Cristo, que é o nosso memorial. Por isso que Paulo diz em Coríntios 11: fazei isso em memória de mim, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte de Cristo até que ele venha. Fique na santa paz, medite nisso e que Deus vos abençoe.